Olá, alunos! Tudo bom com vocês? A videoaula de hoje a gente vai falar a respeito dos peixes, né? Mais uma classe dos grupos dos vertebrados, tá? Peixe esse que a gente tem contato desde pequeno, né? Que a gente come, que a gente tem na estante, né? No aquário, que a gente vê nos filmes, que a gente vê em tantos lugares. A gente já se sente muito familiarizado com os peixes, né? Só que a gente vai aprender, a gente vai ver esses peixes de um outro lado, né? O lado científico, o lado onde a gente vai ver como ele funciona nesse ecossistema, qual a importância dele, tá? Então a gente vai falar a respeito dos peixes, peixes esses que já fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, porém a gente vai ter agora um outro olhar a respeito desses seres vivos, tá legal? Vamos começar aí. Bom, então quando a gente estuda, né, classes, né, ou filos, a gente tem que falar, né? Tem que falar o quê? De características, para poder ficar mais fácil entender e identificar esses indivíduos, tá? Então a gente começa falando aqui de características gerais. Então, olha, é a maior classe de vertebrados que existe, tá legal? Os peixes, eles são o maior número de espécies variadas em todo o mundo, tá? Aí tem aí alguns dados, né? 24 mil espécies no mundo, tá? Então no mundo todo tem esse quantitativo. E 3.000 espécies só na Amazônia, tá? Então, lembrando, né? A Amazônia ali, né? Água doce. Então 3.000 espécies só na água doce da Amazônia. Aí tem um exemplo, né? Eu achei muito bacana, o menor peixe do mundo, né? Então olha só, é esse peixe aqui que está em foto ampliada, porém é o tamanho dele, bem pequenininho, né? Mede apenas 1 centímetro, enquanto a gente tem o tubarão-baleia, que é o maior peixe do mundo. Então, enquanto a gente tem um peixe desse tamanhozinho, a gente tem um peixe, né, desse tamanho aqui, que é o tubarão-baleia. Tá legal? Dando continuidade aqui, né, no estudo das características gerais, tá? E aí a gente vê que são aquáticos, né, ou seja, vivem na água, tá? Mas em grande maioria vivem nos oceanos, tá legal? Então é do mar, vive nos oceanos, água salgada, a grande maioria, tá? E o seu corpo é o que a gente chama de fusiforme, com formato hidrodinâmico. Então quer dizer, esse formato aqui facilita a vida nesse ambiente, né? Nesse habitat desses peixes, porque muitas das vezes eles precisam enfrentar a correnteza e esse formato de corpo ajuda a vencer, né, essa força que a correnteza pode vir a fazer contra o corpo deles. Aí aqui a gente tem mais umas características, né? Aqui características fisiológicas, né, do corpo, né? Como funciona o corpo de um peixe, tá? Então, as nadadeiras, né? As nadadeiras servem para movimentação. Eles se movimentam, né, para frente e para trás, graças a essas nadadeiras, tá? E elas são divididas, ó, nadadeiras dorsais que ficam aqui, né, na parte de cima, tá? Como se fossem as nossas costas, tá? Tem a nadadeira caudal, que fica ao final, né, do corpo do peixe. Tem a nadadeira anal, ou seja, o ânus, tá? Fica aqui, bem pertinho, tá? Nadadeira ventral, ou seja, ventre, que equipara a nossa barriga, né? Ventre, barriga. Nadadeira peitorais, tá? Todas essas em pares, tá? Sempre dois, uma de cada lado. Aqui temos o olho, né? A narina e a boca, tá legal? A gente vai perceber algumas diferenças quando a gente for estudar os tipos de peixes, tá legal? E aqui a gente tem mais algumas características, né? Corpo coberto por escama e muco. Por quê, né, que eles possuem um corpo coberto por escama e muco? Primeiro, né, para isolar eles do ambiente do qual eles vivem, né? Mesmo vivendo na água, eles não podem ter, vamos dizer assim, o corpo encharcado por essa água. Então, essa escama, né, ela serve como proteção e esse muco facilita o deslizamento, tá, na água. Então, quem já teve a oportunidade de tentar pegar um peixe, né, com as mãos assim que ele sai da água, é algo bem difícil, porque ele possui, né, um muco, como se fosse uma substância que deixa ele muito escorregadio, tá legal? Aí a gente tem alguns exemplos, né? O bagre, que é um peixe liso, mesmo assim ele possui escamas, tá? A gente vai ver mais à frente.
e aqui o pirarucu, tá? E de uma forma ampliada aqui, como funciona, né, a disposição das escamas do pirarucu, que é muito comercializado para fazer, por exemplo, brinco, né? Dizem que a carne também é muito saborosa. Aqui a gente vê características gerais, tá? Que são vertebrados. Então, os peixes são vertebrados. Eles são classificados em peixes ósseos ou cartilaginosos, a gente vai ver, tá? Mas nessa imagem aqui fica evidente aqui, ó, as vértebras, né? Então quer dizer, o peixe é um animal vertebrado. Olha as vértebras dele aqui, ó, tá? E aí a gente vem, né? Características gerais ainda. Mimetismo. O que seria esse mimetismo? É a capacidade de se camuflar no ambiente, tá? No habitat, para fugir de predadores ou até mesmo para facilitar a captura na hora, né, de conquistar o seu alimento. Então, mimetismo, a gente tem aqui, ó, dragão marinho arbusto. Quase não dá para entender, né? Ver que é um peixe, né? Na verdade, ele se assemelha muito a um cavalo marinho, tá? Só que ele recebe a denominação de dragão, mas ele tem praticamente toda a fisiologia do cavalo marinho. E sim, o cavalo marinho é um peixe, tá? Aqui a gente tem o peixe flauta, alerquim, que parece mais um musgo, né? Não dá nem para ver, perceber que é um peixe. E aqui o linguado. O linguado ele é mais fácil da gente visualizar, tá? Ele parece que é uma rocha, né? Quase não dá para perceber. E eles são pecilotérmicos ou ectotérmicos, tá? Os dois termos representa a mesma coisa, pecilotérmicos ou ectotérmicos. E o que quer dizer isso? Esses animais eles vão adquirir a temperatura do seu corpo de acordo com a temperatura do ambiente. No caso dos peixes, a temperatura da água vai determinar a temperatura do corpo deles. E assim sendo, vai influenciar diretamente em dois fatores muito importantes, que é o metabolismo, ou seja, nessa necessidade de se alimentar, e também, tá, na postura dos possíveis filhotes. Isso também vai ser influenciado de acordo com a temperatura, tá legal? Aí a gente vem agora na classificação, né? Então, como a gente viu anteriormente, no slide anterior, os peixes são classificados em dois grupos, né? Tem os osteíctes, que são os peixes, né, formados por ossos, e tem, né, os cartilaginosos, que são tem os osteíctes, que são por ossos, e temos os cartilaginosos, tá? Que são, né, basicamente o tubarão, a arraia e a quimera, tá? Então esses são os três principais representantes dos condrictes. Então, condrictes cartilaginosos, osteíxes, peixes ósseos, que a gente vai ver agora. Aqui está a classificação dos peixes ósseos, tá? Então, ósseos, osteíctes e cartilaginosos condrictes, tá legal? Aí tem o cavalo marinho, peixe abissal, né, besugo. Esse aqui também é muito comum na nossa costa, tá? Aqui do Rio de Janeiro, baiacu de espinhos e o sarapó. Enfim, uma infinidade, né, de peixes para vários tipos e maneiras. E aí agora a gente vê características gerais de acordo com os dois, né, os cartilaginosos e os ósseos. Então, os peixes cartilaginosos, a boca dele, tá, é o que a gente chama de ventral. Fica aqui, ó, para o lado da barriga, na parte de baixo, tá legal? Enquanto dos peixes ósseos, fica aqui, ó, anterior, à frente do seu corpo, tá legal? Aqui, ó, características gerais ainda, principais diferenças. Olha o detalhe da escama, tá? Como é nos peixes cartilaginosos, tá? Elas ficam bem justapostas e praticamente impedem, né, que sejam levantadas no fluxo contrário, tá? Por conta desses dentes. E aqui a gente vê escamas circulares e achatadas no caso dos peixes ósseos, tá legal? Também de forma justaposta. Aqui a gente dá continuidade, né, em principais diferenças. Nós temos aqui, ó, fecundação interna no caso dos peixes cartilaginosos, ou seja, vai haver a cópula, né? O macho vai se encostar na fêmea e vai liberar no interior da fêmea o seu sêmen, né, os seus espermatozoides, e lá dentro vai haver a fecundação, bem como acontece com os mamíferos, tá? E já no caso dos peixes ósseos isso não ocorre, tá legal?
Isso vai ocorrer como? Fecundação externa. O macho, né, vai procurar onde tem ovos, né, da mesma espécie dele, e sobre esses ovos ele vai liberar os seus espermatozoides. E aí os espermatozoides vão nadar na água e vão fecundar esses óvulos. Vantagem e desvantagem de cada um desses, né? A vantagem da fecundação interna é que as chances, né, da criança, né, do feto, da criança não, né, do filhote sobreviver são maiores. Ele está protegido, né, no interior do corpo da mãe, tá? Porém, a quantidade de filhotes é bem pequena, possíveis filhotes é bem pequena com relação ao do peixes ósseos, tá? Que a fecundação é de forma externa, aonde a fêmea libera centenas de óvulos e o macho libera centenas de espermatozoides, podendo ser fecundado vários. E aí a desvantagem é que eles estão mais vulneráveis, né? Esses filhotinhos, assim, quando eles nascerem, estão muito vulneráveis, porque qualquer outro peixe pode ver eles ali e acabar comendo. E comem, tá? Isso é normal. Aí a gente tem aqui ainda, dando continuidade nas diferenças, os peixes cartilaginosos possuem fendas branquiais aqui, ó. Essas fendas aqui, tá? Sem opérculo. O que seria o opérculo? O opérculo é essa estrutura aqui, ó, dura, né? Que protege essa outra estrutura aqui, que são as brânquias, que são responsáveis pela respiração, tá, desses peixes ósseos. Aí agora a gente vai entender melhor, né, como funciona a nutrição e digestão. Então, os peixes, eles são classificados com o sistema digestório completo. Por quê? Porque eles têm um orifício para a entrada da boca e um outro orifício para a eliminação dos resíduos, tá? Isso quer dizer que o indivíduo tem sistema digestório completo, tá? No caso aqui dos peixes, é cloaca, tá? Alguns podem até se assimilar a ânus, mas qual a diferença, professor, de ânus e cloaca? Bom, cloaca é quando o orifício serve tanto para eliminar dejetos, né, alimentares, como para eliminar também, no caso aqui, ovos, né? Então, quando esse peixe faz esse processo, tá, de eliminação, quando é um peixe osteícte, né, que elimina os ovos para serem fecundados no ambiente externo, ele vai receber o nome de cloaca. Agora, quando for um peixe condricte, né, cartilaginoso, ele vai receber só como ânus mesmo, porque por ali ele não elimina ovos, tá legal? Aí dá para ver aqui o intestino, né, de uma forma bem resumida, e o rim, tá legal? E aqui vem dizendo, né, a definição de cloaca, tá bom? Um sistema, uma estrutura, né, comum ao sistema digestório, excretor e reprodutor, tá legal? A gente traz mais um slide aqui, nutrição e digestão. Diversos hábitos alimentares, tá? Eles vão desde carnívoros, herbívoros e tem uma vasta alimentação, tá? Então eles podem se alimentar até de corais e até mesmo de outros peixes, muitas das vezes até da mesma espécie, sendo classificados nesse caso como carnívoros, né? Canibais, na verdade, né? Carnívoros não, canibais. A respiração, né? Como é que funciona a respiração desses peixes? Então aqui está uma forma resumida, né? A água entra pela boca e passa por aqui, ó, pelas brânquias. E as brânquias vão fazer esse processo de retirada do oxigênio da água, tá? E entrega do gás carbônico. Então, a respiração é feita dessa forma. A água passa por aqui pelas brânquias, que são protegidas por essa estrutura chamada, né, opérculo. E aqui o opérculo é uma estrutura óssea que protege as brânquias dos peixes ósseos. Professor, os peixes cartilaginosos possuem opérculo? Não, eles não possuem essa estrutura de proteção. Tá legal? A circulação, tá? Como é que é a circulação? É do tipo fechada, porém simples, tá? Ela não é sistemática, porque o coração possui duas cavidades e permite, tá, em algum momento, a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico e sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, tá? Então, aqui está um diagrama de como funciona todo o sistema sanguíneo, né? A parte do corpo, parte do pulmão recebendo ali, né, esse oxigênio e liberando o gás carbônico.
Circulação simples é aquela em que o sangue passa pelo coração apenas uma vez. Tá? Então ele passa pelo coração apenas uma vez, diferente dos mamíferos, tá? A gente vai ver mais à frente. E também há mistura de sangue, tá bom? Em determinado momento. Aqui a gente fala de órgãos sensoriais, né? Que para o peixe isso é fundamental, tanto para ele se livrar de predadores como para identificar possíveis alimentos. Então eles possuem uma linha lateral, tá? Ela é visível, dependendo do peixe, do tamanho dele, a gente consegue visualizar essa linha lateral que serve para identificar, né, abalos na água, como a aproximação de repente, né, de um predador, e aí o peixe se afastar, tá? Ele possui um olfato desenvolvido, todos. Não todos, mas a grande maioria, até porque seus olhos não são funcionais. O que seriam olhos funcionais? Eles não criam imagens, tá? A maioria dos olhos dos peixes são para identificar se está claro ou se está escuro. Por quê? Porque dependendo, né, do ambiente, se está claro ou se está escuro, ele vai ter, né, um momento, né, vai ter lá a sua forma de vida, onde ele caça à noite ou caça durante o dia, e se esconde de noite ou se esconde durante o dia, tá legal? Então esses olhos são sensoriais e vão dar essa percepção, tá, de luz ou não. E os olhos são sem pálpebras, né? Por isso que muitas pessoas dizem que peixe não dorme. Ah, por que peixe não dorme? Ah, não dorme porque não tem pálpebra. Então a todo custo ele está o quê? Em tese com os olhos abertos, tá? A bexiga natatória, muito importante, tá? Enquanto, né, as nadadeiras servem para movimentar o peixe para frente, para trás, para um lado, para o outro, eles possuem uma estrutura, né, chamada bexiga natatória, que é uma bolsa, tá? E ela se enche de ar, né? Ele enche essa bolsa de ar quando ele precisa emergir, ou seja, quando ele precisa subir na água. Então o corpo dele fica mais leve quando ele enche essa bolsa de ar e ele sobe. Quando ele precisa descer, ele libera esse oxigênio, não, né? Esse ar que está dentro dessa bolsa, e aí o corpo dele volta a ficar pesado e ele vai arriando, tá, até a profundidade que ele deseja. Tá legal? A reprodução, né, é importante também isso. Dimorfismo sexual, que isso quer dizer, né? Na mesma espécie, dependendo do sexo, eles apresentam diferenças físicas, tá? Que a gente pode ver. Mesma espécie, né? Porém, a gente percebe tanto na fisiologia como na cor, né? O formato do corpo também é um tanto quanto diferente, uma diferença acentuada. Aqui a gente tem o beta, né? Que é muito característico. Muitas pessoas têm esse tipo de peixe em casa, né? Aqui é o macho e aqui é a fêmea. Tá legal? E aqui a gente fala da reprodução, a gente já falou lá atrás, fecundação externa, porém seus ovos são sem casca, sem proteção, tá? E o desenvolvimento é indireto, vai acontecer metamorfoses no desenvolvimento, né, do bebê, vamos dizer assim, né, do óvulo fecundado até o peixe adulto, tá? E esse peixe, né, como é que a gente chama esses peixes em fase larval? Bom, a gente chama eles de alevino. Eu lembro um pouco, né, girino, mas girino são de anfíbios, de peixes são alevinos, tá legal? Então essa larva de alevino, ela vai crescer, ó, ovos de peixe, esses ovos já estão fecundados, e aí eles vão crescendo, né, dessa forma aqui, até adquirir, na verdade, o formato do seu corpo de adulto. E aqui a reprodução, né, no caso, esse aqui é no caso dos peixes ósseos, tá? E aqui no peixes cartilaginosos. A fecundação é interna, desenvolvimento direto, ou seja, ele cresce com o mesmo formato de corpo, tá? São ovovíparos ou vivíparos. Eles podem desenvolver seus filhotes dentro de um ovo, dentro do seu corpo, né? Ou de repente já fora do ovo. E aí a gente sabe que tem algumas espécies que os irmãos ainda na barriga da mãe, o mais forte come os mais fracos, e aí na hora de nascer só nasce um, né? Então já se sabe que na verdade ele se alimentou dos irmãos. Tá legal? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham descoberto algumas coisas, tenham entendido outras. Façam uso desse vídeo para realizar as atividades, tá, do livro. Vejam direitinho. Se precisar, reassista esse vídeo. E é isso, tá?
leia um capítulo também, para que não fique nenhuma dúvida. Mas se caso houver, é só fazer contato comigo, tá legal? Forte abraço, tchau, tchau.